Olá, olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, graça e paz e prosperidade. Chegando aí, live 1228, entrando aí na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, no seu passeio, na sua caminhada, no seu treino aí na academia, não sei onde você está, mas nós estamos chegando para um tempo de comunhão com Deus, um tempo de unidade, no mesmo espírito, na mesma fé, na mesma confiança de que o Deus que está conosco é um Deus extraordinário, é um Deus que cuida de nós de uma forma tão especial, tão extraordinária, que a gente fica assim, sem palavras, né? A nossa mente, o nosso cérebro, ele não tem capacidade o suficiente, né? Nós não estamos tão longe assim para entender esse amor de Deus para com as nossas vidas, né? Esse carinho de Deus para com as nossas vidas, né? Parece para nós assim meio surreal entender que um Deus tão maravilhoso, um Deus tão poderoso, tão santo, tão cheio de graça e misericórdia, pode nos amar assim, né? A gente sendo tão falho, tão pecador como nós somos, mas ele nos ama, e isso é que faz a gente chegar aqui novamente. Graças a Deus, mais uma sexta-feira, né? Graças a Deus, mais uma sexta-feira, terminando a semana. E a gente não pode terminar a semana de qualquer forma, a gente tem que terminar a semana agradecendo a Deus, né? A Rose já chegou, Deus abençoe você, Rose. Deus abençoe sua vida, sua família, o Agildo, todo mundo aí, que Deus abençoe em nome de Jesus. E Yolanda também chegou, Deus abençoe você, linda, que Deus encha você de paz e alegria e prosperidade. Então é isso aí, sexta-feira, hoje dia 26/11, a gente está correndo muito rápido até para o final do mês de novembro, já acabou o mês, mas até aqui nos ajudou o Senhor, colocou o Senhor as suas mãos sobre as nossas vidas, nos encaminhou, nos sustentou de uma forma muito maravilhosa, e eu glorifico o nome dele por isso, né? Então vamos lá, vamos começar passando essa live para outras pessoas, indicando essa live para outras pessoas. Pega esse aviãozinho que está aí do lado, né? E aperta nele aí, manda essa live para outras pessoas. Eu tenho certeza que muita gente precisa ouvir o que a gente vai falar hoje, o que Deus vai falar conosco hoje, sabe? No mundo de tanto ódio, no mundo de tantas dificuldades, no mundo cheio de guerras, no mundo onde as pessoas vivem enganando umas às outras, no mundo de tanto divórcio, né? Eu estava lendo uma pesquisa, nunca tivemos tantos divórcios como nós temos tido pós-pandemia, né? No meio dessa pandemia, quantas pessoas não se suportam, quantos atos violentos a gente vê. E hoje eu quero falar sobre algo muito extraordinário. Eu quero falar hoje sobre o amor de Deus para com as nossas vidas. E isso parece ser assim algo redundante, né? Parece ser algo supérfluo. Quem não sabe que Deus nos ama? Não, querido, nunca foi tão necessário a gente ouvir do amor de Deus como tem sido nos últimos dias, porque nós não entendemos sobre amor, nós não compreendemos, a nossa mente não consegue entender esse amor extraordinário. A gente ouve falar desse amor aí que as pessoas brincam em redes sociais, que esse amor que a gente vê em novela, esse amor que a gente vê em filmes, esse amor que a gente lê em livros, né? Em livros de ficção, e a gente acha aquilo a mil maravilha, né? Tem gente que assistiu Romeu e Julieta e acha que amor é aquilo. Romeu e Julieta é o amor eterno, né? O amor de uma mulher que se sacrifica, o amor de um cara que se sacrifica, e tantas outras especificações de amor. Mas hoje eu quero falar de algo muito lindo, muito maior do que isso, muito mais poderoso do que isso, que é o amor de Deus. Você se sente amado? Você se sente amada? Faz essa pergunta para você hoje. Então, vê se você consegue trazer essa resposta para o seu coração hoje. Você não precisa responder aqui para mim, você não precisa responder isso para ninguém. Responda para você mesmo. Você se sente uma pessoa amada? Você se sente uma pessoa amada? Amada por Deus? Amada pelas pessoas? Você quando você se olha no espelho, você consegue se amar?
consegue se amar? Como que é essa sua relação com o amor? A Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz que eu devo amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Então, o amor, ele tem um poder muito forte dentro de nós. E a primeira coisa que nós devemos amar, ou a primeira pessoa que nós devemos amar é Deus, porque ele diz assim: amarás o Senhor seu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de todo o teu coração. Então a gente começa amando a Deus. E quando eu começo amando Deus, eu começo a me amar. Porque eu olho para Deus e digo: Deus, como é que o Senhor pode me amar? Se o Senhor me ama, por que eu não vou me amar? Se o Senhor me ama com todos os meus defeitos, se o Senhor me ama com todas as minhas falhas, se o Senhor me ama com todas as minhas fraquezas, se o Senhor me ama eu lutando contra a minha própria natureza, e o Senhor olha do céu e me ama, Deus amou. Isso é extraordinário para a nossa vida. Isso é extraordinário. Então, a primeira pessoa que nós amamos é Deus. Quando eu consigo amar a Deus, eu consigo amar a mim mesmo. E quando eu E quando eu amo a mim mesmo, eu consigo amar o meu próximo. Então você vê que é uma cadeia, você vê que é uma corrente, você vê que não há como você amar você mesmo se você não amar a Deus. Porque você vai olhar para você e você vai encontrar um monte de problema. Você vai encontrar um monte de defeitos. Você vai encontrar um monte de coisas que você diz assim: eu não queria isso, eu não gosto disso, isso não é legal. Mas Deus olhou para você e amou você desse jeito. Amou você dessa forma, do jeito que você é. Deus amou você com cabelo, sem cabelo. Deus amou você com a pele branca, com a pele negra. Deus amou você de todas as formas. Deus amou você se você é sulista, se você é nordestino, se você nasceu na capital, se você nasceu no interior. Deus amou você se você teve a oportunidade de fazer um curso superior. Deus amou você se você não teve oportunidade nem de sentar numa cadeira para aprender a escrever o seu próprio nome. Deus amou você, não importa se você trabalha numa multinacional ou se você trabalha na empresa mais simples, fazendo o trabalho mais simples, mais honesto como você faz. Não importa o que a situação que você vive, não importa as circunstâncias que você vive, não importa se você nasceu lá no Morumbi, se você nasceu no Alphaville, se você nasceu na comunidade mais pobre, mais carente desse mundo, não importa, Deus te amou, aleluia, e te ama extraordinariamente. Então quando você olhar para você, você diz assim: Deus me ama, não importa o que eu esteja vivendo, não importa as circunstâncias que eu estou passando, não importa as lutas que eu estou vivendo, nem aquilo que eu penso a respeito de mim mesmo, Deus olhou para mim e disse: eu te amo, e eu vou fazer de tudo para ficar com você, eu vou fazer de tudo para ter você próximo de mim. É por isso que a Bíblia diz que Jesus, antes de ir ao céu, ele disse: ei, fique em paz, porque eu vou preparar um lugar, porque aonde eu estiver, olha o amor de Deus, olha o amor de Deus, onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Olha que coisa linda. E amar é querer estar perto. Amar é querer estar junto. Por isso que nós falamos de intimidade. Por isso que nós falamos de oração. Por isso que hoje, às 20 horas, nós temos um culto de oração na nossa igreja. Nós nunca abrimos mãos do culto de oração. Nós podemos parar o culto de domingo. Nós podemos parar o culto da sexta-feira. Mesmo na pandemia, quando tudo estava difícil, nós tínhamos a nossa reunião de oração. Sabe por quê? Porque a reunião de oração é eu dizendo para Deus: Deus, eu quero ficar contigo, eu quero me aproximar do Senhor, aonde o Senhor estiver, eu quero estar junto contigo. Isso chama-se intimidade, isso é querer ficar junto, isso é se sentir amado e amar e fazer com que o outro se sinta amado. Então o grande projeto de Deus
é que nós não venhamos nos separar dele de forma nenhuma. Então eu quero ler aqui com você um texto. O texto está no livro de Romanos, no capítulo de número 8. A gente começou falando um pouco disso ontem, mas eu quero continuar falando aqui nesses minutos que a gente tem. Ele diz assim: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o amor de Deus. Olha como Paulo começa a especificar o amor de Deus. Sabe, Paulo era um cara que precisava ouvir isso. Paulo é um cara que precisava receber isso para a sua vida. Sabe por quê? Porque Paulo era foi um perseguidor da igreja. Paulo foi contra tudo e contra todos que amavam a Cristo, que queriam viver o evangelho. E Paulo, então ele precisava entender isso para a vida dele. Então ele disse assim: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Olha como ele vai falando aqui. Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Olha que palavra linda. Ei, eu não sei pelo que você está passando. Eu não sei qual é o tamanho das acusações, nem o tamanho das lutas que você está vivendo. Eu não sei quantos estão querendo defamar você, quantos estão querendo levantar falsos contra a sua vida. Deixa eu dizer para você, não fique batalhando, não fique à procura de justificativa, porque é Deus quem te justifica. Amém? Amém? Vocês estão tão quietinho aí? Deixa eu ver, manda um coraçãozinho para cima. Você se sente amado? Você se sente amada por Deus? Se você se sente amado por Deus, manda um coraçãozinho aí. Eu quero saber se você se sente amado por Deus. Porque ele está falando aqui, não se preocupe com aqueles que te afrontam, não se preocupe com aqueles que se levantam contra você. Não tenha medo disso, sabe por quê? Porque ele está dizendo, é Deus quem te justifica. Ei, eu vou lançar uma palavra profética para a tua vida hoje. Todos os seus inimigos vão ficar assustados, sabe por quê? Porque no seu silêncio, preste atenção no que Deus está falando, no seu silêncio, Deus irá te justificar. Louvado seja o nome do Senhor. Você não vai precisar se levantar, você não vai precisar contratar advogados, você não vai precisar ir atrás de argumentos. No seu silêncio, Deus vai te justificar. Ele diz assim: quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou entre os mortos, a qual está à direita de Deus Pai e também intercede por nós. Ei, sabe quem intercede por você? Mais do que o seu pastor, mais do que o seu marido, mais do que a sua esposa, mais do que os seus filhos, mais do que o grupo de oração e de intercessão da tua igreja, mais do que o tão famoso círculo de oração das igrejas da Assembleia de Deus, mais do que isso, sabe quem intercede por Deus, por você? É Deus, aleluia. Como eu falei ontem, Deus é por você, Deus é conosco. Deus é quem intercede. A Bíblia diz que nós temos um intercessor diante do Pai. O nome dele é Jesus de Nazaré. Quando você erra, quando você falha, quando as pessoas se levantam contra você, sabe quem vai falar ao teu respeito? A Deus. Não é o pastor, não é o seu melhor amigo. Sabe quem vai falar diretamente com Deus e vai dizer assim: Pai, olha, fulano está passando por dificuldades, a Isabel está passando por dificuldade, a Rose está passando por dificuldade, a Neuza está passando por dificuldade, a Yolanda está passando, a Salete está passando, as pessoas estão passando, e ele vai especificamente com o seu nome diante de Deus e diz assim: Pai, ajuda-os, Senhor. Levanta. Ei, deixa eu dizer para você, ninguém pode com você, porque Deus decidiu ser contigo. Aí ele vem
e diz assim, no que eu quero dizer hoje, naquilo que eu quero que fique gravado no seu coração: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que vai te separar do amor de Deus? Agora eu faço uma outra pergunta: quem está te separando do amor de Deus? Qual mentira você está acreditando? E essa mentira está te separando do amor de Deus. Talvez o diabo falou para você: ei, você não é amada por Deus. Deus não está nem aí para você. Deus não se preocupa com você. Você acha que se Deus se preocupasse com você, você estaria passando pelo que você está passando? Deixa eu dizer para você: até aqui te guardou o Senhor. Isso significa que Deus te ama extraordinariamente, numa forma tão impressionante que você não entende. Deus te ama. Quem nos separará? Sabe, as pessoas querem nos separar do amor de Deus. As pessoas querem dizer que as coisas que nós não merecemos direito, que nós não podemos, que nós não conseguimos. Mas mais do que isso, Deus diz assim: nada vai me separar do amor que eu tenho por você. O pecado, ele veio, a Bíblia diz que o pecado é o que separa o homem de Deus, mas porque Deus te ama de uma forma tão intencional, Deus te ama de uma forma tão grande, que ele diz assim, lá em João 3,16, é especificado o amor extraordinário de Deus, porque diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Deus viu que o pecado ia separar você dele, ele disse assim: não, eu vou fazer uma ponte, eu vou quebrar esse muro e vou fazer uma ponte e vou ligar, aleluia, você a mim novamente. E lá em Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aí veio Jesus de Nazaré, aleluia, e fez essa ponte. Você estava separada, mas hoje, aleluia, você está unido no amor de Deus. A gente não entende esse amor. Sabe por quê? Porque nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 13, fala do amor que a gente consegue viver. E nem esse amor nós estamos vivendo. Ele diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta e tudo espera. Esse é o amor que Paulo especifica lá em 1 Coríntios capítulo 13. Nem esse amor a gente consegue viver. Nós temos visto aí um amor superficial. As redes sociais são culpadas por esse amor artificial. Todo mundo ama todo mundo. É coraçãozinho pra cá, é coraçãozinho pra lá. Ai, amo você. Ai, eu amo isso, eu amo aquilo. Mas não é um amor que qualquer coisa separa. Eu já fiz dezenas, talvez eu não tenho um relatório exato aqui na minha mão, mas talvez eu já esteja próximo de ter feito centenas de casamentos. Desde o início do meu ministério. E eu já vi muitas juras de amor. Eu já vi pessoas declarando amor de uma forma que a gente dizia: não, isso não vai. Isso aqui vai até o fim. E depois de alguns meses ou alguns anos, eu receber esse mesmo casal para dizer: pastor, a gente não está aguentando morar junto. A gente não está aguentando viver junto.
Sabe por quê? Porque é um amor superficial, é um amor frágil. E a gente está acostumado a ver esse amor. Aí depois, quando a gente vai ver, a gente começa a analisar o amor de Cristo, a gente não consegue entender. Como é que ele pode nos amar dessa forma? Se eu tentei amar o meu irmão e não consegui amar. Se a gente tentou amar num relacionamento e não conseguiu amar, como é que Deus nos ama dessa forma? Sabe por quê? Porque Deus, Ele olha para nós e nos acha importante. Você sabia que você só consegue amar aquilo que você honra? Você só consegue amar aquilo que você respeita? Você só consegue amar aquilo que você admira? Que ver o amor acabar é quando acaba a admiração. Se você não admirar, você não ama. E eu gosto do texto porque o texto diz: quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará? Sabe o que nos separa do amor de Deus? É nós, primeiro, é acreditarmos nas mentiras de que Deus nos quer perfeito. Tem muita gente separada do amor de Deus aí. Não que Deus deixou de amar, mas ele deixou de amar, porque alguém disse para ele: não, Deus só vai te amar se você for perfeito. Se você fizer tudo certinho, se você for santo. Deus não ama os pecadores. E Jesus veio para mostrar exatamente ao contrário. Ele disse assim: eu não vim para quem está são. Eu não vim para quem não está doente. Eu vim para quem está cheio de pecado. Eu vim para quem está doente. Eu vim para quem realmente precisa do meu amor. Eu vim para essas pessoas. E ele diz: quem nos separará? O apóstolo Paulo fala. E ele diz assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matador. E ele diz assim: e em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Aí eu quero encerrar dizendo para você: olha como Deus te ama. E Deus nunca olhou para você e disse assim: olha, eu só vou te amar se você for perfeito. Eu só vou te amar se você não pecar. Eu só vou te amar se você não errar. É isso que é a nossa concepção. Sabe? Quantas vezes os meus filhos erraram? Tanto o Rodrigo como o Gustavo. Quantas vezes eles erraram? Quantas vezes eles chegaram dizendo: dessa vez meu pai, entre aspas, né? Muitas, milhares de aspas, dessa vez meu pai me mata. Dessa vez meu pai me põe para fora de casa. Dessa vez meu pai não vai me perdoar. E todas as vezes eu os corrigi, porque a Bíblia diz que quem ama corrige, mas todas as vezes eu os abracei e os acolhi dentro do meu abraço e dentro da minha casa, tanto eu como a minha esposa Isabel. Sabe por quê? Porque o amor não exige perfeição. Recebe essa palavra para você. Quem ama não exige perfeição do outro. Quem ama aceita o defeito do outro. Corrige, mas não abandona por causa disso. Então ele diz assim: porque eu estou certo, no verso 38, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os teus defeitos, as tuas decisões erradas, os seus arroubos de santidade, nada que você fez com que Deus olhasse lá de cima e dissesse assim: eu não amo mais fulano de tal.
Eu não amo mais. Ah, ele errou demais. Ah, ela errou demais. Daí a passagem do filho pródigo. O filho pródigo pediu parte da sua herança e foi embora. Gastou tudo. Perdeu tudo. Aí ele volta para casa. E sabe o que o pai faz? O pai diz assim: prepara uma festa. Prepara uma festa. Porque o meu filho estava perdido, mas voltou. Sabe o que Deus está falando? É que o pai estava dizendo assim: não importa o que ele fez, não importa o que ele gastou, não importa a decisão errada que ele tomou, eu ainda sou o pai e ele ainda é o meu filho. E o amor de Deus para com a nossa vida é exatamente assim. Receba essa palavra. Receba isso em nome de Jesus. Deus não muda uma vírgula por causa das suas atitudes. Deus continua sendo o seu pai e você continua sendo o seu filho. E o amor dele não mudou em nada. Apenas Deus pode passar a te ensinar, mas te abandonar jamais. Isso chama-se amor de Deus. Eu termino orando com você. Para refletir. Quantas pessoas você deixou de lado porque erraram com você? Mas você dizia que amava. Você até fez promessas de que nunca abandonaria. Mas você deixou. E hoje talvez você não saiba nem onde estão mais. Quantas situações você saiu triste, aborrecido, decepcionado, dizendo: não vale a pena amar fulano, não vale a pena amar ciclano, não vale a pena se entregar. E você saiu decepcionado e triste, batendo a porta dizendo: para mim chega. Hoje Deus está dizendo: olhe para o meu amor. Olha como eu te amo. Olha como eu te amo. Olha como eu cuido de você. Da mesma forma, ame-se a si mesmo. Da mesma forma que eu amo você, ame-se a si mesmo. Olhe para você, cheio de defeitos. Olhe para você, cheio de falhas. E diga: se Deus me ama assim, eu também me amo. Se Deus me suporta desse jeito, eu também me suporto. Se Deus se importa comigo, mesmo eu sendo como sou, então eu também vou me suportar. Aí você olha para o lado e tem alguém que não é diferente de você, cheio de defeitos, cheio de falhas. Talvez a única diferença é que os defeitos deles talvez sejam diferentes do seu. Que os pecados deles sejam diferentes dos seus pecados. Aí você olha e diz: se Deus me amou como eu sou, com os meus defeitos e com os meus pecados, por que eu não vou amar o meu irmão com os defeitos dele, com os pecados dele, com as qualidades dele? Então é isso. Sabe quem nos separa do amor de Deus? Eu encerro falando isso, respondendo para você. Sabe quem nos separa do amor de Deus? Nós mesmos. Só nós podemos nos separar do amor de Deus. Porque, na verdade, não é Deus que se afasta. Somos nós que nos afastamos dele. Porque achamos que Deus quer pessoas perfeitas. E Deus não quer pessoas perfeitas. Deus quer filhos.
Deus quer amigo. Deus não está preocupado se você é. Deus está preocupado que você deseje ser. Pai, no nome de Jesus, eu adoro o Senhor na beleza da tua santidade. Eu glorifico o teu santo nome, eu bendigo o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por essas pessoas que passaram aqui pela live e que estão aqui conosco. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado. Uma palavra como essa, Senhor, falando do seu amor, ela só, Senhor, enobrece e ela só, Senhor, engrossa a fileira, Senhor, para que nós possamos ainda mais acreditar que não é pelo que nós somos, não é pelos nossos méritos que o Senhor nos ama. O Senhor nos ama por aquilo que o Senhor é, porque o Senhor é um pai, porque o Senhor é um amigo, e porque o Senhor olha por nós e deseja o nosso bem. Pai, que amor inexplicável. Que amor inexplicável. Pai, não nos deixa comparar esse amor com o amor, ó Deus, que nós vemos expressado em filmes, em livros ou em qualquer outra coisa. O seu amor é incomparável. O seu amor é incondicional. E o seu amor é intencional. A intenção do Senhor é nos levar para perto de ti, cada vez mais, mais e mais. Obrigado por me amar. Amém, queridos? Beijo no coração de vocês. Hoje, 20 horas, nós vamos dobrar os nossos joelhinhos, nós vamos falar com o papai, nós vamos buscar intimidade com ele. Hoje eu postei algo dizendo que o grande valor da oração, ela não está na resposta que nós recebemos. O grande valor da oração não é se Deus disse sim ou disse não para nós. O grande valor da oração é a intimidade que nós criamos com Deus nesse tempo que a gente fica com ele. E aumenta o nosso conhecimento do amor de Deus para com as nossas vidas. E Deus sabe o quanto nós o amamos. Então hoje, 20 horas, eu espero você na Igreja Restauração e Vida. Então, essa live, como eu digo todas as vezes, ela fica gravada aqui. Você pode ouvi-la em outro tempo, passar ela para alguém, e também dentro de alguns minutos ela está lá no IC Restauração do nosso canal no YouTube, está no meu Facebook pessoal, está no Facebook da igreja, e você pode passar o link para outras pessoas. Talvez tenha alguém agora sentado numa cadeira, ou quem sabe tem alguém agora pensando em tirar a própria vida, porque diz assim: eu não me sinto amado. Você sabia que a grande causa, a maior causa dos suicídios é porque alguém não se sente amado? E talvez ouvindo essa palavra, ela vai ver que Deus amou de tal maneira, que jamais, jamais a abandonaria. Amém? Beijo no seu coração. Obrigado. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau.